290 milhões de reais de faturamento por ano, quase 4% do PIB brasileiro, envolvendo quase 7 milhões de trabalhadores. Esses são alguns dos números da economia de eventos no Brasil. E a concretização de boa parte dessa extensa economia depende de uma palavra com 10 letras: patrocínio. E para entender melhor desse importantíssimo assunto, eu e André Schettino conversamos com Rômulo Carvalho e Daniel Moreira, fundadores da Sponsorize, uma startup especializada em avaliar o impacto e a eficiência do patrocínio. Entre outras coisas, a gente conversou sobre a crescente importância dos eventos para as atuais estratégias de marketing, sobre a necessidade de profissionalização desse segmento, tanto de quem vende quanto de quem compra o patrocínio, e sobre o que um evento precisa reunir para se tornar mais atrativo para as empresas patrocinadoras. Para quem trabalha ou para quem quer trabalhar com eventos, isso é ouro, minha gente. Aproveita aí, tá lá no canal do Educação Física SA no Spotify e no YouTube. Sobe o som. Então, obrigado demais pela presença de vocês. E eu quero que a gente comece, né, falando aqui para o nosso público da Educação Física SA, apresentando para eles o que é Sponsorize e o que vocês fazem. Legal. Primeiro, obrigado. Estamos felizes aí de estar participando com vocês. A gente tem uma plataforma para medir resultados de patrocínios, especificamente de ativações presenciais de patrocinadores em eventos, né? Dentro do mercado de patrocínio, você tem várias formas de explorar esse ativo, né, essa estratégia. Uma delas é a ativação presencial. E é onde a gente enxergou um buraco no mercado, né? Historicamente, assim, o patrocínio começou como um ativo 100% voltado para a mídia, né, para alcance, em rádio, TV, etc. Isso foi evoluindo com as redes sociais. Então, dentro da estratégia de patrocínio, você sempre tem o compartilhamento ali em Facebook, Instagram, etc., como uma métrica de sucesso, mas o presencial ele ainda é um buraco no mercado, né? O online você tem muita métrica, tem empresas bem tradicionais para mídia tradicional, que calculam ali exposição em portais de notícias, em televisão, né, e tudo mais, e o presencial tem muito pouco dado, muita pouca maturidade ali com relação a isso, e é onde a gente entra, né, para realmente ajudar a justificar esses investimentos ali, seja trabalhando em parceria com clubes esportivos, seja do lado dos próprios patrocinadores ou do produtor do evento, né? Então, acho que é essa dor de mercado, e eu e Dani, a gente empreende juntos em tecnologia desde 2017. Então, a gente aproveitou esse nosso know-how de tecnologia, de cruzamento de dados, para poder tangibilizar esse retorno que muitas vezes o pessoal acha que é subjetivo, né? Pô, quanto que aumentou a percepção da minha marca depois daquele evento? Isso aí não é subjetivo, ou então o dono está patrocinando tal evento só porque ele gosta, né? Existe ainda muito essa dificuldade do mercado ser baseado em relacionamento, né? Mas é uma coisa que tem se profissionalizado. A gente vê que o COB fez um trabalho muito bom em redes sociais na última Olimpíadas. Isso foi um case ali dentro do marketing esportivo. A WSL tem feito um trabalho fantástico no Brasil. Os próprios clubes virando SAF também estão se profissionalizando, né? Então a gente vê uma crescente no mercado esportivo brasileiro e aí, consequentemente, dos patrocinadores também, porque quem financia grande parte desse mercado é o patrocinador, né? Então o mercado tem se profissionalizado e as experiências estão ficando cada vez mais relevantes no cenário, não só brasileiro, como global, sabe? Se você quiser complementar também. Não, acho que você falou. Você falou tudo. Muitas pessoas que organizam eventos, especialmente eventos esportivos, né, como até a gente comentava aqui, são profissionais de educação física, cuja formação geralmente não contempla esses assuntos. A gestão, o marketing, formas de captar patrocínio. E, ao mesmo tempo, o evento ele depende do patrocínio para se viabilizar economicamente, em regra, né? Só a inscrição do atleta não é suficiente para custear tudo e, sobretudo, para dar lucro para quem está organizando poder viver daquilo. E aí o patrocínio fica muito importante. Mas esse profissional ele não sabe como patrocinar. Ele, muitas vezes, segundo eu percebo, não sei se o André concorda, ele encara o patrocínio como uma forma de caridade, uma filantropia. Então, ele pede apoio, ele pede ajuda, ele não entende que o patrocínio, para quem está patrocinando,
é um negócio publicitário como outro qualquer, como seria uma propaganda num jornal, numa rádio, alguma coisa. O que vocês acham que esse profissional tem que mudar na mentalidade para poder encarar de uma maneira mais profissional e aumentar as chances de ter patrocínio? O mercado de eventos no Brasil é extremamente amador, né? Não tem um curso na UFMG de eventos, né? Você vai achar algumas pós, alguma coisa ou outra ali acho que na UFF, ou Niterói, alguma coisa assim que tem uma especialidade maior e muitas vezes mais voltada até para o lado da lei de incentivo do que realmente um evento, entretenimento pesado e etc, né? Então, começa o gap aí. Não é que o profissional... Até patrocínio também, você só tem pós e olhe lá. O que eu conheço é só a SPM que tem. Patrocínio vira um nicho menor ainda. Então, o profissional de eventos, independente de quem ele seja, se ele veio da administração, da biologia, de qualquer lugar, ele tem um gap para se formar. Ele tem que se formar no dia a dia do evento, tem que se formar na prática, né? E isso na verdade, muitas vezes o buraco também de outros setores, né? O médico ele não é ensinado a como gerir um consultório, né? E por aí vai. Então existe um gap na formação, talvez superior, que é normal, né? Ele vai focar ali dentro da academia que ele está estudando. Só que na hora que a gente vai para o mundo real, para o dia a dia de um ser humano normal, de um pai de família ou de uma pessoa que se sustenta, ele tem que ter gestão financeira própria, ele tem que saber se organizar, ele tem que saber priorizar as tarefas da casa, e isso expande, né, para o que a gente vai, né, para o evento e tudo mais. Então, assim, na base, um profissional de qualquer área, ele tem que saber a gestão básica, ele tem que saber uma gestão financeira básica, ele tem que saber um marketing básico, ele tem que saber uma venda básica, né? Porque muitas vezes você consegue fazer uma ideia de evento maravilhosa, com propósito, com ESG, com público, só que na hora que você vai vender aquilo, você não sabe o que você está falando para a pessoa, você não sabe o que puxar daquela pessoa para ela realmente querer o seu evento, né? Então, eu iria muito nesses pilares ali do gerencial, né, da gestão que a gente aprende na base da administração, né? Total. E é uma coisa que a gente fala muito, Dani, até com nossos clientes e tudo mais, tudo parte de planejar e estruturar de forma muito clara um objetivo estratégico para aquele evento e para aquela relação sua com o patrocinador, né? No fim das contas, o patrocínio é uma troca. No fim das contas, os patrocínios mais eficientes, na verdade, eles são os que contam as melhores histórias. E aí é a marca emprestando algo, e não necessariamente financeiro, né? E o evento dando outra coisa em troca, e esses objetivos têm que estar alinhados, né? Não é, o meu evento é melhor porque eu acho que ele é o melhor, né? O meu evento é o melhor porque ele tem tal interesse que essa outra marca atende, né? Que eu atendo essa marca de acordo com tal interesse. Então, até citando uma dica de livro já de cara para o pessoal, eu patrocinei do Ivan Martinho, que é da WSL América Latina. Ele lista, por exemplo, 21 motivos que um patrocinador patrocina um evento. Então vai muito mais do que o dinheiro, né, e muito mais do que a exposição de marca, igual a gente comentou ali no início. Então o ponto inicial é eu entender o objetivo, né, estudar um pouquinho essa parte de planejamento estratégico e projetos, né? Eu acho que para eventos, gestão de projetos é essencial. Nunca vi um lugar mais caótico para acontecer incertezas do que um evento, né? Evento vem de eventualidade, então a certeza de um evento é que vai ter imprevistos, né? Então essa parte de planejamento de projetos ela é essencial, e aí realmente não tem faculdade, né? Não tem base que te prepara para isso, talvez em nenhum curso mesmo, nem administração, né, e tudo mais. E aí, pensando do lado do patrocínio, esses objetivos têm que estar muito bem alinhados, e é o que o Dani falou. Você conhecer seu evento primeiro é essencial, né, o seu público, quem está lá, e aí fazer esse exercício de, a partir disso, o que eu posso oferecer para marcas que vão ter interesse na minha comunidade, no meu tipo de esporte, né? Até porque, igual a gente falou, patrocínio não é só visibilidade, né? Senão você nunca vai conseguir brigar com um campeonato brasileiro, né? Se você bater só na tecla de meu evento vai ter 1.000 pessoas, cara, você vai penar para conseguir captar qualquer coisa. E o patrocínio não precisa ser só dinheiro, né? Pô, você está fazendo um campeonato de futsal, cara, se uma empresa te der todas as bolas, né, e se a outra custear os árbitros,
você já está diminuindo o custo e aumentando a sua chance de ter lucro com aquele evento também, né? Então, igual o Ivan fala, são 21 motivos do porquê que você pode patrocinar, desde os que são 100% relacionamento e que aí a coisa é bem mais complexa, né? Por que você patrocina tal clube? Porque meu pai é fã desse clube. Cara, aí é emoção total, são outros tipos de justificativas, né? E muito menos estratégicas, mas eu acho que a dica principal é ter essa noção de que você tem que ser interessante para quem possivelmente vai te apoiar e fazer essa pesquisa bem feita, né? Eu acho que um ponto que as pessoas pecam muito é isso, assim, sai atirando para todo lado, uma proposta padrão, cota ouro, bronze, prata, focando só em logo ali no uniforme, e o patrocínio é muito mais que isso, né? Às vezes uma marca patrocina para fazer relacionamento, para ela fazer um lançamento de um novo produto para aquele público-alvo específico. Então tem diversas formas de você entender. No fundo, tem que entender o que o patrocinador está querendo. E o que o seu evento oferece. E muitas vezes isso parece ser simples, né? Tipo, conheça seu público. Tem grandes marcas que você pergunta qual que é o seu público-alvo. Elas dão respostas amplas, tipo, homens de 18 a 35 anos do Brasil. Cara, assim, isso não filtra nada, né? Você pode patrocinar praticamente qualquer evento do Brasil nisso. Então existe uma falta de maturidade, tanto do lado do produtor de evento, quanto dos patrocinadores também. E fazer boas perguntas para entender o que o patrocinador quer, às vezes é muito mais eficiente do que você já chegar com uma cartela ali de menu, achando que você vai encaixar logo e tal e conseguir sair vendendo para todo mundo. Pelo contrário, quanto mais personalizado, mais as chances de captar algo. Só que aí você tem que entender muito bem o seu também, né? Eu tenho uma curiosidade muito grande em saber como que isso acontece no evento esportivo, né? Falando de presencial igual vocês falam e fazem, porque as ferramentas, digamos, de mensuração, de acompanhamento online, elas já estão bem estabelecidas. E cada evento, como vocês disseram, tem uma particularidade. Então, assim, um evento esportivo, ele pode ser um campeonato completo, ele pode ser um jogo, ele pode ser uma corrida de rua, um campeonato de tênis de mesa. E o que vocês fazem? Como vocês fazem? Vocês medem ações, ativações específicas, ou se vai acontecer apenas um jogo? Por exemplo, um jogo de futebol. Vocês mensuram uma ativação dentro de um jogo ou tem jeito de mensurar o jogo em si? Cara, a gente faz as duas coisas, né? Dá até pra gente... A gente até tá com uma possibilidade nova, que é fazer uma terceira coisa dentro do jogo, que é medir 3 momentos dentro de uma partida. Então, o antes, o durante e o depois. E aí, trabalhando, por exemplo, uma ativação de marca que está acontecendo só no durante. Então, qual que é a percepção do público antes, durante e depois? Mas explicando um pouquinho de forma mais clara, né? A gente faz essa medição independente do tipo de evento, independente se é uma ativação dentro do evento. E aí, como que a gente trabalha, né? São 2 principais pilares. Primeiro é o entendimento do público, e aí a gente chama isso de mensuração de audiência. A gente faz isso com muita tecnologia, que é um pouco diferente do que os institutos de pesquisa tradicionalmente fazem, né? Que é parar você, 90 perguntas, quer saber onde sua avó mora, qual que é o tipo de sangue, enfim, a gente não faz isso, né? A gente pega o CPF ou o telefone ou e-mail e a gente consegue enriquecer através de várias bases de dados. Então, desde bases de dados públicas, como imposto de renda, e a gente consegue saber qual o banco que você declarou do seu imposto de renda, né, que é o seu banco de preferência, a bases privadas, por exemplo, as telefonias elas se ajuntam para poder organizar ali a base de telefones e tudo mais, e tem uma API de consulta ali, né? Até para prevenir fraude também. Então a gente vai caminhando dentro dessas bases e tudo mais e consegue montar um dossiê ali, uma dashboard, vamos utilizar essas palavras, para entender tanto quem é você, né? Então é o Daniel do Padre Eustáquio, blá, 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 quanto todo mundo do evento. Então tem X% de pessoas com tal idade, X% usam a telefonia tal e por aí vai. Então esse é o primeiro escopo e aí disso a gente transforma em persona, né? Aquela persona do marketing mais tradicional, que é transformar aquilo em uma cara. Então é a pessoa que tem um nome, que mora num lugar e tudo mais. Isso normalmente ajuda o marketing a fazer campanhas melhores, a fingir que está conversando como uma pessoa direta. E até traçar comparativos, né, entre um jogo e o outro. Né? É um campeonato e tem vários jogos. O público de um jogo era diferente do outro. Né? Isso ajuda a classificar melhor as pessoas, até porque, igual a gente falou, muitas vezes o próprio dono do evento não sabe muito bem qual que é o público-alvo dele. Uhum. A gente fez, até um exemplo disso, a gente fez uma medição no Minas, em alguns jogos, né, até saiu umas notícias legais aí no Live Marketing News,
que quase 40% do público recorrente em partidas do Minas, seja vôlei, basquete feminino ou masculino, são públicos de fora de Belo Horizonte. Então, Minas ali tem um escopo de estrutura gigantesco para não sócios, né? Tem teatro, tem cinema, tem lanchonete, por aí vai. Então, há a possibilidade de divulgar durante os jogos esse espaço do Minas. Então, as pessoas não sabem disso. Eu não sabia que o Minas tinha cinema, até a gente ter essa parceria com eles. Então, assim, tem várias coisas que você descobre do seu público que são nuances que talvez o seu achismo te impede de enxergar, sabe? E aí, realmente, trazendo esse entendimento do público, e aí quem não tem a nossa tecnologia pode perguntar, né? Faz um questionário um pouco melhor e vai tentando entender evento por evento, perguntando até na hora de comprar um ingresso ali, né? Na hora da inscrição, assim, claro que você não vai botar 10 perguntas a mais, né? Mas assim, se você tá fazendo uma corrida, cara, você perguntar qual tipo de tênis a pessoa usa e qual que é a numeração dela, você tem um dado que vale ouro para Nike, para Adidas, para ASICS, para Centauro, né? que vende e pouquíssimos pedem essa informação, né? E você entregar isso pro patrocinador já é ótimo, né? Porque, cara, tem corrida para tudo quanto é lado. Como é que você vai se diferenciar? Tanto na sua proposta quanto no que você apresenta para quem você quer captar. Vocês avaliam que hoje tem mais evento do que patrocinador? Que a concorrência pelo patrocínio está mais acirrada? Ou não? Acho que sempre teve, né? Eu tenho duas opiniões diferentes, duas vertentes para essa resposta. Assim. Primeiro, o grosso do patrocínio, aí eu não tenho esse dado, porque no Brasil tem poucos dados, né? Mas assim, empiricamente falando, eu acho que 70% do volume de patrocínios no Brasil estão em 6, 7 segmentos. Né? Então concentra muito em bancos, seguradoras, telefonia, automóveis, bets e aplicativos no geral. Qual outro? Veículo, você falou? Alimentos e bebidas. São esses 6, assim, no geral. E varejo, os 7. Isso é o maior bolo, assim, a maior fatia do mercado. Mas tem muito patrocínio local. Só que isso, ao mesmo tempo, quanto é mais amador ainda, assim. Geralmente meu pai é dono de tal coisa e ele está patrocinando porque ele é meu pai, né? Só que tem muitas empresas locais, inclusive nos Estados Unidos, as equipes são mais patrocinadas por empresas locais e pela comunidade do que por grandes empresas nacionais. Até porque a segmentação lá de preferência de esporte ela é muito grande. A galera que está mais para o norte, mais perto do Canadá, gosta muito de hockey. Então, às vezes, uma empresa massiva patrocinar só o hockey, para ela não faz sentido. Então, você tem muita possibilidade local também, mas a galera nem pensa nisso, né? Geralmente, quando você pensa em esporte, de cara você vai pensar em material esportivo, né? Você vai pensar em acessórios esportivos, etc. Mas pode ser que a loja pequena que vende artefatos de yoga tenha mais interesse de patrocinar seu yoga, porque é exatamente o público que está lá do bairro que ela está vendendo, do que a Centauro. Né? E a pessoa não pensa tanto assim dessa forma mais pulverizada também. Então eu acho que é um desafio da falta de maturidade do mercado também, sabe? Mas existe oferta para tudo, desde que você entregue valor e entregue resultado. Porque no fim das contas o patrocinador ele quer vender ou ele quer associar a reputação da marca dele com algo relevante e que faça bem para a marca também, né? Esse boom de micro-influenciadores também com essas plataformas de gestão de micro-influenciadores vem trazendo esse dinheiro do patrocínio de certa forma, né? Não é para o presencial, é para o online, só que o online tem um monte de métrica, né? Eu coloco dinheiro no influenciador X, eu sei o engajamento, eu sei o tempo de exibição, eu sei tudo ali que as plataformas conseguem medir através do Facebook, da Meta e tudo mais. Então tem muito dinheiro, só que o dinheiro muitas vezes ele é alocado em coisas muito grandes, porque ali você consegue ter um controle, digamos. Não é nenhum controle, mas atinge tanta gente que beleza. O resultado no fim vem. Tá tudo bem, entendeu? De um jeito ou de outro. Então assim, por que você vê o 200 milhões no Flamengo e no futebol do Flamengo e não vê 200 milhões no basquete do Flamengo? Então assim, é muito disso, sabe? Assim, o futebol do Flamengo atinge zilhões de pessoas no mundo inteiro. Então tem algum sentido prático. No volume vai acertar alguém. Por mais que a Betano ainda não consiga fazer isso na ponta do lápis. Mas na hora que joga no online, eles têm uma metrificação beleza ali. Então, assim, tem muito dinheiro, só que até do papel nosso é fazer com que o dinheiro vá para o presencial. Ele só vai para o presencial se mostrar resultado. Não adianta você querer tirar, sei lá,
R$500 do influenciador micro da UFMG para colocar no evento de futebol, só que ele mostra resultado e o futebol não mostra. E não é nem que não dá resultado, ele não mostra efetivamente o resultado. E aí, né, voltando ao que a gente está falando, a primeira análise de público, isso é uma forma de resultado, de entendimento, e o segundo pilar nosso é a análise de marca, né? Então ali a gente consegue, perguntando através de pesquisa, e a gente tem várias formas de fazer pesquisa, desde a tradicional com promotores, a QR Code, a Wi-Fi, a entrar na dinâmica ali de uma tirolesa, enfim. A gente consegue fazer isso de várias formas e de uma forma curta, para poder não atrapalhar a experiência do cliente. Porque se a gente atrapalha a experiência do cliente com uma pesquisa chata, a nossa atrapalhada, vamos dizer assim, vai ser mostrada dentro da resposta da pesquisa dele. A insatisfação que você gera na pesquisa vai reverberar. Total. Isso, e por mais que a gente não trabalhe com a satisfação do cliente, nossa expertise é realmente em marca. Isso que eu ia comentar, assim, a gente aplica metodologias de brand equity, de análise de reputação de marca, para justamente tangibilizar qual que foi o impacto emocional e traduzir essa conexão que foi criada ali no ao vivo entre a pessoa e a marca. Isso. Né? Então, assim, a gente só pode sofrer esse tipo de retaliação, vamos dizer, dentro do formulário, né? Então, à medida que você consegue fazer uma pergunta, uma pesquisa rápida com objetivos extremamente bem definidos para as respostas, né? A gente consegue cruzar esses dois pilares e, através do entendimento do evento, né? De quem é a marca patrocinadora, de qual que é a campanha que ela está trabalhando ali durante o ano ou durante um período certo, a gente trazer insights. Porque empresas gigantes têm bilhões de dados. A gente não está aqui para trazer mais dados, a gente está aqui para trazer algo que vai pôr na prática melhorias para o seu patrocínio, né? E, de novo, a gente está aqui para trazer dinheiro para o mercado presencial. Então, o nosso foco não é, esse patrocínio deu errado, não põe dinheiro aqui não. Não, muito pelo contrário. A gente está aqui para falar, olha, pode ser melhor. Como que vai ser melhor? Assim, assim, assim. Inclusive, trazendo um dado para complementar, Dani, através dessa coleta de dados nosso, né, assim, a gente atua, igual o Dani comentou, em todos os tipos de evento, não só esportivo, né? E eu acho que cada um tem suas características, mas na média, mais da metade dos participantes de eventos, seja congressos, seja carnaval de rua, seja festivais, jogos esportivos, vôlei, basquete, o que quer que seja, eles afirmam que a forma mais poderosa de gerar conexão entre uma pessoa e uma marca é experiências ao vivo proporcionadas por esses patrocinadores. À frente de influencer, à frente de TV e à frente de redes sociais. Sendo que ainda hoje 80% da verba das grandes empresas são destinadas a TV e redes sociais, internet, de um modo geral, né? Então você vê que os próprios participantes do evento falam que isso conecta muito mais do que você fazer uma campanha mega elaborada no Instagram. Você lembra muito mais da marca. Né? E no fim, o que as marcas querem é isso, é se conectar de forma mais eficiente e serem lembradas. Né? Então, acho que é um pouco do que o Dani falou. O nosso objetivo é valorizar o marketing de experiência, que é um mercado que vem crescendo. Né? Nos últimos 2 anos, movimentou mais de 100 bilhões por ano no Brasil. Né? Quando a gente fala de números globais ali, só os patrocínios esportivos está projetado para até 2030 ser um mercado que vai valer quase 200 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro e isso ainda é muito amador por tudo que a gente tem falado. E acho que não só no Brasil, acho que assim, Europa e Estados Unidos é outro patamar, né? Mas o Brasil tem amadurecido com relação a isso. Bom, eu tenho uma pergunta, você falou aí de evento, eventualidade e dessa coisa da medição do valor de marca. Uhum. É uma curiosidade a partir de um case famosíssimo no mundo do marketing esportivo, que foi aquele pós-jogo, numa entrevista coletiva do maior jogador do mundo da atualidade, para alguns, que é o Cristiano Ronaldo, onde ele pega uma garrafinha de Coca-Cola e tira, né, e depois pega uma garrafinha de água e fala água. Né? Então, tipo assim, esse evento esportivo aqui, essa bebida açucarada e tal, como que... porque assim, no digital tem muita coisa do engajamento, e às vezes esse engajamento ele é conquistado por menções positivas, mas também pelos haters, por polêmicas. Como que vocês, num evento presencial, num pós-jogo, como que é essa avaliação, por exemplo, para uma marca como a Coca-Cola? Mesmo porque ele tirou a Coca-Cola, mas colocou uma água que era da Coca-Cola. Entendeu? Então, assim, avalia-se como positivo, avalia-se como negativo. Como que, quando acontece uma eventualidade dessa, como é que vocês veem isso aí?
Quer comentar primeiro? Tem Acho que aí algumas é mais opinião interpretações, porque assim, aí só fazendo um recorte, assim, o nosso trabalho, né, é muito focado numa ativação presencial num evento, assim. Isso faria parte, provavelmente, de um todo ali, e seria, talvez, até nem medido por nós, porque a opinião do público, ele encerraria antes do... Principalmente na mídia, foi né? para a mídia e tudo mais. Então, isso é um caso que talvez extrapolasse um pouco até a nossa medição ali, imaginando que a gente fosse medir aquele jogo, tá? Porque passou, né, foi pro depois. A gente é realmente focado no presencial, mas a gente brinca assim, tem empresa que fala assim, vou mandar um e-mail com a pesquisa, a gente fala, 3 pessoas vão responder. Ninguém quer saber depois do evento. A pessoa vê depois do evento na mídia, mas o que ela viveu, o que ela guardou, tá guardado e ela passou o evento, ela não quer mais compartilhar assim com a empresa, ela vai compartilhar com os amigos e tudo mais. Então, fazendo esse recorte, né, e existem empresas que são focadas em reputação de marca, né? Quando isso acontece, eu imagino que a Coca-Cola vai trazer lá o braço dela de reputação de marca para poder organizar isso e que não seja um caos na mídia. Mas, assim, claramente, existe uma mensagem sendo passada pelo Cristiano Ronaldo, que é uma figura fortíssima dentro do esporte, né? O cara tá com, sei lá, 40 e tantos anos, batendo recordes, tem um corpo invejável como atleta, né? Então, isso tem um impacto de reputação de marca extremamente negativo. Só que aí a gente vai trabalhar na reputação que não é momentânea, né? A Coca-Cola tem uma reputação gigantesca dentro do esporte, patrocinando Olimpíadas por anos e anos, e ao mesmo tempo a Coca-Cola... É o patrocínio mais longevo da história, acho que tem mais de 50 anos o patrocínio. A Coca-Cola ela tem uma reputação de marca assim, gigantesca, em que os consumidores, a grande parte, são tão fãs que talvez para alguma parcela isso não vai importar. Ele vai falar, realmente, puro açúcar. Entendeu? Aí vai do inconsciente sendo trabalhado, e aí a Coca-Cola pode usar isso como... na mídia, né? Como assim, gente, a gente tem outras linhas, né, de produtos, então vamos trabalhar igual a Heineken está fazendo com a Heineken Zero dentro de congressos, dentro do esporte. Então, não quer dizer que um produto, né, que não tem a ver literalmente com aquilo esteja tão fora. Mas o que me assusta é a falta de objetivo. Porque por que raios eles não colocaram a Coca-Cola Zero? Então, assim, tem N produtos zero que eles poderiam ter colocado ali, compatível com o que é compatível com o ambiente esportivo, que faz sentido, que tem fit, que o mercado compra, que o mercado já está acostumado a comprar, e o mercado que eu falo é o mercado esportivo. Então, assim, existe muitas vezes uma disparidade entre a ação e o objetivo que nasce dentro da casa. E isso dá problema no presencial lá no final, porque a gente não consegue medir. Então, igual você falou, os caras fizeram uma cagada, assim, o marketing fez uma cagada, isso é claro. E qual que foi o impacto disso? Só vai medir agora com reputação de marca, com gente focada em resolver o problema. Não vai medir direito, entendeu? Até dando uma opinião rápida e até puxando de dica para o pessoal assim, que geralmente olha para um evento, seja esportivo, qualquer coisa, querendo receber recursos, né? Seja através de produto ou dinheiro, depende muito de qual que é o objetivo institucional da Coca-Cola e qual atributo de marca que ela está querendo passar para você definir se essa repercussão foi negativa ou não. Porque tem empresas também que adotam uma postura de falem bem, falem mal, mas falem de mim. Eu acredito não ser a da Coca-Cola, porque o que ela vende é felicidade, momentos felizes, né? Natal, você tem a Coca-Cola em família e tudo mais, né? Então, eu acho que foi negativo sim para a Coca-Cola. Mas eu acho que isso é um exercício legal para pensar, que é quais são os atributos de marca que a Coca-Cola quer passar para as pessoas e por que isso foi afetado nesse caso, né? E aí eu acho que foi negativo sim, olhando todo o histórico da Coca-Cola. Mas o legal é exatamente esse, cara, vou buscar um patrocinador, né? Sei do meu público, sei do que meu evento pode oferecer para ele, vou atrás das marcas que interessam. Cara, qual que é o atributo que aquela marca está querendo vender? Porque se você está num evento de lifestyle, batendo na porta de uma marca que vende performance, tá errado. E pelo site, pelas redes sociais, dá para você descobrir mais ou menos com quem aquela marca fala. Né? A gente estava até falando mais cedo aqui na aula a diferença entre uma marca de suplemento ou a outra. Então eu acho que isso é uma reflexão legal dentro do objetivo da Coca-Cola, que historicamente é uma marca muito forte e acho que assim, foi um arranhão na imagem dela, mas...
algo que foi contornado, sabe? Se fosse uma outra marca, eu acho que a porrada ia ser muito maior, sinceramente. Na aula que a gente teve aqui sobre patrocínio, né, você até fez referência, vocês falaram uma frase que eu anotei aqui que eu achei muito interessante e que já ouvi outras pessoas falarem até sobre outros segmentos que não apenas o mercado de eventos, também acontece assim no digital, segundo algumas pessoas, que é o patrocínio é relacional. Quer dizer, a pessoa que está buscando o patrocínio, o evento, a empresa, ela precisa ter um canal de conexão pessoal com o diretor de marketing, com o dono da empresa, que facilite esse acesso, esse contato. Como é que faz para furar essa bolha e conseguir acesso a essas pessoas que decidem? Só um comentário rápido, assim, mas assim, em vendas complexas e consultivas, igual patrocínios são, o relacionamento, ele é essencial não só porque é um patrocínio, é assim, qualquer grande venda enterprise para grandes corporações, no fim das contas, por mais que você esteja vendendo para a Coca-Cola, por exemplo, é uma pessoa que está te comprando. E aí tem estudos que mostram que 20% da venda ela é racional, 80% ela é emocional. Então nós não estamos falando só de patrocínios, né? No geral, assim, para essas grandes vendas, você tem que criar uma relação pessoal ali com a pessoa. E aí até existem técnicas de vendas para isso. Vou até deixar para o pessoal procurar, né? ABM, Account Based Marketing, que é exatamente você definir poucas mais objetivas contas, assim, tipo 20 contas grandes no máximo, e fazer uma pesquisa aprofundada sobre aquela empresa, sobre quem são os decisores, o que esse decisor gosta, né, e ficar criando relacionamento com ele. Seja via compartilhando notícias úteis para ele, seja sabendo que ele é cruzeirense ou atleticano e levando ele para o jogo. Então, você tem que criar relacionamento, tipo, quase que uma amizade mesmo, né? É entrar nos interesses pessoais ali, sabe? Acho que a dica técnica é, para não, né, senão nós vamos ficar falando só disso, né? Pesquisem sobre a ABM, que é a melhor metodologia para essas vendas complexas e consultivas, e como que você cria esse relacionamento. Eu queria ser amigo do diretor de marketing da Para a gente... Vou fazer minha última pergunta aqui, não sei se o Padre tem algo para acrescentar, mas para a gente fechar... Que orientação, na verdade, vocês dariam? O nosso público que acompanha aqui o nosso podcast são, né, estudantes e profissionais de educação física, né? Então, eles estão envolvidos majoritariamente em eventos esportivos, seja de rendimento, ou de escolares, ou de participação, etc. Para esse profissional que quer entrar nesse mercado, o que vocês falariam para ele, assim, para poder chegar junto e ter uma espécie de atuação mais prioritária, né? O estudante que está aqui com a gente e que está acompanhando a gente, ou o profissional que está acompanhando a gente que quer fazer parte disso, o que ele precisa ter? A gente falou um pouquinho no começo, né, dessa parte do gerencial, ela é muito importante porque quando você está falando de negócios, tem a credibilidade da venda, da compra. Você não quer comprar uma coxinha e dar uma mordida, ela está estragada, né? Então, a ideia de você estar trabalhando dentro das expertises gerenciais para poder montar um negócio, e aí quando a gente está falando de negócio, seja um evento que demanda começo, meio e fim, seja a sua empresa que vai ter um período longo, provavelmente deve ter um fim, como tudo na vida, mas isso é muito importante de você ter essa perspectiva de finanças, vendas, marketing, corporação. Então, isso aí é a base. Preciso ser o melhor de tudo em tudo? Não. Mas alguma coisa você vai ter que saber um pouco mais do que as outras, até para você conseguir trazer gente que te complemente nisso, né? Um empreendimento de um empreendedor, ele é bem difícil. Quando você tem 2, 3, e aí cada um complementa o outro dentro das áreas que a pessoa não tem, facilita muito. Então, assim, para começar, entenda o básico e aí monte o seu negócio. O que é um negócio de um evento? É aquele PowerPoint básico, que tem ficha técnica, objetivos, público-alvo, e aí, né, aquela construção toda de apresentação mesmo do seu negócio, e aí lá no final você vai começar a trabalhar as cotas de patrocínio, que hoje em dia são muito mal vistas, mas focadas em quem você está mandando, né, o seu projeto. Então, a sua cota de patrocínio que você vai mandar para a pessoa da sua sala que trabalha na Red Bull, ela tem que ser focada em experiência,
em refrescância, porque o Red Bull tem que estar sempre gelado. No né? lançamento de um produto novo, que é o que a gente está vendo exatamente agora. Nesse tipo de atividade. Se você está trabalhando com uma empresa de tecnologia, por exemplo, com uma Uber, que você conseguiu lá um cupom de desconto para o pessoal se deslocar, eles vão ter outros objetivos. Então, a sua apresentação ele tem que estar focado no objetivo de quem é o seu interlocutor final, de quem vai comprar aquilo de você. Então, eu diria que assim, o primeiro passo, realmente, por mais que a ideia seja linda, maravilhosa, ninguém nunca fez, só você tem a capacidade, a tecnologia para fazer, se você não construir um negócio em cima daquilo, a pessoa que tem dinheiro, que é do negócio, porque ela só conseguiu dinheiro, ou se ela herdou, ela é do negócio, e ainda assim, se ela herdou, provavelmente ela não está rasgando dinheiro, ele vai querer entender do seu negócio para saber, isso é um negócio real, verdadeiro, e eu tenho uma possibilidade de retorno, seja de visibilidade, de impacto de marca, de retorno financeiro, o que quer que seja. Eu iria por esse lado aí, talvez perfeito. Um pouco mais do meu lado de experiência e de vivência também. Acho que dando uma complementada, o primeiro passo, e aí se a pessoa já está vendo esse conteúdo, ela já está um passo mais à frente, que é ser autodidata. Isso é verdade. Porque aí já vai na linha que o Dani falou de se capacitar ali para fazer, né? Então, vai ficar rolando TikTok, Instagram, cara, pelo menos segue então uma galera do marketing esportivo e conteúdos que vão ser úteis para você produzir o seu evento. Igual a gente comentou, cara, não tem um curso formal bom para produção de eventos e para patrocínios. Você tem que buscar esse conteúdo. Cara, no online, você consegue aprender tudo. Só que você tem que querer, né? Então eu acho que é um primeiro ponto. E, do modo geral, de qualquer tipo de evento, isso vale para esportivo, eu acho que são 3 pilares principais, assim. Entender qual que é o seu diferencial do seu evento, de forma muito clara. Né? Seu evento é lindo, maravilhoso. O que diferencia você das várias 300 mil corridas que tem em Belo Horizonte? Né? Ponto principal. Segundo, conheça muito o seu público. Isso não quer dizer, não, é só homem e mulher de tal faixa etária. Não, quais são os interesses do seu público? Né? O que eles querem, o que eles gostam como marca? Pergunta, você está fazendo um evento de corrida. Cara, qual que é o seu tênis favorito? Porque aí fica muito mais fácil com esses dados você bater na porta ali do pessoal querendo alguma bonificação que seja. Né? E afinal como você pode ser interessante para o seu patrocinador. O que ele ganha de fato para além da exposição de marca. Porque patrocinar não é exposição de marca, igual a gente falou. Né? Como que você gera valor para ele? Vai ser numa experiência exclusiva que você vai apresentar para o público-alvo exato dele? Né? Só que aí para você oferecer isso, você tem que saber das 2 primeiras lá atrás. Então, eu acho que esse passo a passo facilita muita coisa e parece ser simples, mas o simples não é fácil. Né? É igual emagrecer. Emagrecer é simples. Todo mundo sabe o que precisa fazer para emagrecer, mas não é fácil de fazer. Né? O básico bem feito, o feijão com arroz bem feito, ele traz muito resultado. Sabe? Às vezes as pessoas querem inventar demais e tal, e não fez nem o básico bem feito. Sabe? Voltando um pouquinho na última pergunta do professor Kleber sobre o relacionamento, tem que construir. Não adianta também ser um baita de um gestor se você nunca bateu na porta de lugar nenhum, não tentou aproximar ali, mostrar, trazer, igual o Romulo falou do ABM, né? De tentar trazer. E continuar depois do evento também. Eu acho que é um ponto que a gente não falou, né? E não só assim. Beleza, você conseguiu o patrocínio, igual o Romulo falou. Até você conseguir, cara, você vai malhar uns 2 anos ali tentando um relacionamento. Porque provavelmente você vai fazer o seu primeiro evento sem nenhum patrocínio. A não ser que você tenha já, né, um relacionamento igual a gente falou. E por que o relacionamento é tão importante? Por causa de credibilidade. O mercado não está acostumado a ter dados. Se não tem dado, o que sobra? A ponta da língua, né? É o que sobrou ali. Se a pessoa realmente é uma pessoa idônea, se ela entrega os resultados, é o que sobra. Então comece a construir esses relacionamentos com, de novo, né? A pessoa da Red Bull tem muito isso, de ter as pessoas que trabalham do seu lado na sua sala. É a melhor empresa para se começar um relacionamento dentro do mercado esportivo. É uma empresa que está quase que pede, né, para as wings e para os mosqueteiros fazerem, para os experts fazerem essas ativações dentro dos campos, dentro das faculdades, com os esportes. Eles levam a mochilinha, levam bebida gelada na mochilinha para distribuir. Se você mostra valor, eles ainda conseguem levar um DJ, um carro de som, emprestam uma tenda. Então, assim, a Red Bull é uma empresa ótima para se começar a ter relacionamento, porque está na sala. Só um parênteses, Dani. Patrocínio, no início, às vezes é melhor pensar em redução de custo para o seu evento do que dinheiro.
né? Se ele já oferece o Red Bull, se ele já oferece a estrutura DJ, se outro oferece as bolas do seu campeonato, cara, você está deixando de gastar e, consequentemente, aumentando suas chances de ter lucro também, né? Isso. Um evento bom que a gente fala, né, é o que você praticamente, a sua planilha de custo ela vai sendo zerada à medida que você vai trazendo parceiros, né? E para você chegar no dia do evento e falar, tá tudo pago. Agora o que entrar aqui de venda de bar e etc. é lucro real, né? Isso é muito difícil. Mas acho que é isso mesmo. E no final, Dani, você trouxe um ponto importantíssimo, assim, a construção do relacionamento ela não é rápida, né? Não adianta um mês antes do evento você achar que vai captar patrocínio, seja bonificação, né, seja em dinheiro, não vai, né? É muito raro. E a prestação de contas e a manutenção desse relacionamento é importantíssima. Então a gente vê que tem vários patrocinadores que não patrocinam eventos anuais, tirando os gigantescos. Eles preferem vários eventos espalhados para ele ter vários pontos de contato com aquele público-alvo. Então, para eventos menores, é melhor você ter continuidade, o que vai facilitar seu relacionamento com o patrocinador ao longo do ano também, do que você fazer um evento no ano, sumir, não prestar conta, aí no ano seguinte você fala assim, olha, patrocina de novo, o cara fala assim, pô, mas pra quê? Você não me entregou valor, você não me deu nenhum resultado, você não falou comigo depois desse evento, não faz sentido. Na época da FOR, que era a empresa que a gente tinha de... Vamos colocar prestação de serviços, consultorias e produtos para atléticas universitárias, a gente dava essa ideia, né? Cara, junta 3, 4 atléticas, porque vocês vão ter um calendário muito robusto. Não vai ser 2, 3 eventos pingados da Efeto, mais 2 eventos lá no direito, lá no campus, que vai brilhar os olhos da Red Bull fazer algo além, de colocar aquele carro gigante aqui, ou mesmo de realmente conseguir uma estrutura de bar toda paga pela Red Bull e tudo mais. Então, é preciso realmente de juntar parceiros, trazer um calendário completo, porque aí tem uma possibilidade real de dinheiro, sabe? De você trabalhar uma coisa legal. Porque à medida que você faz o evento A, você sabe como é que foi o público daquele evento, etc., como é que foi tudo. Faz a mesma coisa no B, você começa a comparar. Aí faz no C. Aí você tem um evento por ano. Você fez isso em 12 eventos. Cara, no ano que vem você vai conseguir esse patrocínio direitinho. Você construiu o relacionamento, mostrando o seu trabalho e dados. Acho que é por aí. E a dica final, pense além do óbvio. Muita gente fala de evento esportivo, né, que é só o material esportivo. Muita gente fala de festa, pensa só em bebida e comida. Tem muito para além disso, né? Então você conhecendo o diferencial do seu evento e o seu público de forma profunda mesmo, você vai ter muito mais ideias de quem captar de patrocinadores e muitas vezes os locais vão estar muito mais dispostos a investir em algo que eles veem em retorno do que uma marca gigante que vai ser mais difícil de você acessar. Só agradecer a presença de vocês, a aula primeiro que vocês deram aqui para nós. Imagina. Contem conosco. E essa conversa foi incrível. Muito obrigado. E também a gente vai deixar na descrição desse episódio os links para você conhecer todo o pessoal da Sponsorize, as redes sociais, né? E não deixe de acompanhar Educação Física SA no Spotify, no YouTube e no Google Podcasts. Grande abraço para vocês e sobe o som, valeu. Sobe o som, valeu. Valeu, pessoal.